Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nosso Agente para você aqui na Fonte TV. E em comemoração ao mês da mulher, nós vamos falar hoje sobre a ascensão da mulher na sociedade. Se antigamente elas eram vistas apenas como dona de casa, esposas, mães, hoje as mulheres assumem posições de destaque. Basta você ver que nós temos a pessoa mais importante do Brasil, a mulher, que é a presidente da República. O sexo, antes chamado frágil, tem se tornado cada vez mais forte, ao demonstrar sua grande capacidade de superar obstáculos e desempenhar vários papéis com sucesso, em especial por gostar de estudar. Nós vamos discutir os pontos positivos e também os negativos dessas conquistas, como está hoje a saúde emocional e física da mulher e ainda como será a mulher no futuro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a coordenadora do programa Indisciplinar da Mulher, Estúdio de Pesquisas da PUC Goiás, a Gabriela Alvarenga, a psicóloga Vênia Teixeira e a ginecologista Aline de Almeida e Souza. São as minhas convidadas de hoje. Em um minuto eu já volto com elas aqui no meu estúdio, tá bom? A nova condição social da mulher foi conquistada a duras penas. Hoje até passam desapercebidos os direitos adquiridos. Mas mesmo diante desse novo contexto, o sexo feminino ainda tem muitos desafios. Põe na tela. Antes, as mulheres tinham papéis específicos na sociedade. Nasciam para serem filhas exemplares e, mais tarde, esposas, donas de casa e mães dedicadas. É o caso da dona Evazenã. Ela trabalhava em uma grande empresa quando se casou e foi dispensada porque os patrões não aceitavam mulheres casadas. A gente casou quando fez 3 meses de casamento. Minha firma, que é uma firma de São Paulo, muito grande inclusive, ela falou assim, não, nós não aceitamos mulher casada. Você trabalha muito bem, mas não tem como. Casada há 37 anos e com 2 filhas, ela decidiu lá atrás se dedicar apenas para a família. Para Evazenã, limpar a casa, fazer comida e cuidar dos filhos sempre foi um prazer. Até hoje eu sou feliz como dona de casa, como mãe, como esposa, como avó, né? Então estou muito feliz. Antônia tinha um sonho, se casar e ser bem-sucedida na vida profissional. Ela se casou aos 20 anos. Na época, não conseguiu terminar nem mesmo o ensino fundamental. Com a maternidade, o sonho de concluir os estudos ficou ainda mais distante. Mas após os filhos estarem um pouco maiores, tomou atitude, rompeu as barreiras e foi em busca de seu outro sonho. Fiz ensino fundamental, ensino médio, fiz um curso superior, filosofia, e aí meus filhos casaram em 2012 e em 2013 eu voltei para a faculdade. E agora eu estou fazendo arqueologia. Passados alguns séculos, a mulher, com o tempo, passou a buscar a igualdade de gêneros e a conquistar seu espaço. Hoje elas podem dirigir, podem exercer seu direito de voto, conquistou espaço no mercado de trabalho e na política. As mulheres hoje estão muito inteligentes, mais modernas, mais dependentes, então é muito bom para nós mulheres. A mulher está no caminho correto, certo, né? Então é isso que a minha opinião é esta. Hoje a sociedade vê a mulher com admiração, mas para conseguir desfrutar de todas essas conquistas, nós temos que nos desdobrar. De acordo com a psicóloga Sandra Valéria, a mulher de hoje tem um grande acúmulo de valores das décadas passadas e dos tempos atuais. Por esse motivo, nessa nova formatação da família, onde ela é parte importante, inclusive financeiramente, o seu grande desafio é conseguir reorganizar as responsabilidades dentro de casa. Hoje é um grande ganho para a família, para a sociedade, que essa mulher esteja no mercado de trabalho, que essa mulher tenha autonomia, que contribua diretamente, né, com as conquistas da família. Tudo seria lindo se as tarefas não tivessem se acumulado. Hoje, a maioria das mulheres é filha, mãe, esposa, dona de casa, profissional e ainda precisa cuidar da saúde e da aparência. O excesso de afazeres, aliado à falta de organização, gera o estresse, doença comum nos dias atuais que atinge muitas mulheres. Os efeitos do estresse causam diversas doenças, como a irregularidade menstrual, infecção urinária,
candidíase e endometriose. Eu sempre falo para as minhas pacientes, vamos sentar e conversar o que está acontecendo, por que a medicação não está fazendo efeito, né? Então, com certeza tem algum fundo emocional, falta de tempo, não está alimentando bem, não está fazendo uma atividade física, automaticamente não está cuidando de si. Danila Guimarães, a empresária, conseguiu com muito esforço e dedicação romper as barreiras, se formou e, após começar seu trabalho vendendo roupas em casa, hoje conquistou uma loja bem conceituada no mercado e é uma mulher de sucesso. Eu tive uma preparação muito legal na faculdade para isso e não deixar se deslumbrar. E muita dedicação, porque trabalha, trabalha bastante. Agora a Danila tem 36 anos e está grávida de 2 meninas, suas primeiras filhas. Ela teve que recorrer ao tratamento para conseguir engravidar, mas diz que as filhas vieram no momento exato. Chegou a hora e estou extremamente feliz, assim, foi a hora certa mesmo. Eliane Gonçalves é socióloga e avalia como positivas todas as conquistas das mulheres. Para ela, a mulher não conquistou mais atividades, apenas partiu para a iniciativa privada. Segundo ela, desde sempre, as mulheres foram responsáveis por grande parte da administração da família e o trabalho sempre fez parte do seu dia a dia. Elas estão colocando ênfase na carreira, só que ao mesmo tempo tendo de acumular essa forma de administrar o privado e o público. E isso traz uma série de dificuldades no gerenciamento da vida, mas eu não considero isso um ponto negativo. Bom, para tratar desse assunto de suma importância, nossa gente recebe a professora Gabriela Alvarenga, que é coordenadora do programa interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisas da PUC, ela também é psicóloga e fisioterapeuta. Recebo mais uma vez no programa, com muito prazer, a doutora Vênia Teixeira, que é psicóloga, e recebo também a doutora Aline de Almeida Souza Ferreira, que é ginecologista, também participando do programa. Eu vou começar com a professora, começando essa discussão, esse assunto importante, para ela fazer uma distinção para a gente, já que ela coordena esse programa interdisciplinar da mulher ali da PUC, como era a mulher anteriormente e como está sendo a mulher hoje, né? Hoje a mulher conquistou praticamente tudo, mas não igualdade. Eu vou falar até porque que eu estou afirmando isso posterior. Mas hoje a presidente da República é uma mulher, né? Seja bem-vinda. São vários aspectos que nós poderíamos mencionar a respeito da diferença da mulher anterior e hoje. Então, já que o senhor falou da presidenta, então nós podemos dizer que o direito de voto a mulher adquiriu em 1928. Então, hoje, aqui no Brasil. E na Nova Zelândia, se não me engano, foi em 1893, alguma coisa assim. Então, aqui no Brasil, em 1928. Então, hoje ela é uma mulher que vota, nós podemos dizer isso. E hoje a mulher é uma mulher que ela não está só no privado, trabalhando em casa, mas ela é uma mulher também que conquistou outros espaços. Então, eu posso dizer que hoje a mulher é uma mulher que tem mais liberdade. Na verdade, essa foi a trajetória da mulher. Não é só a igualdade, não é só pela igualdade que é a luta da mulher, mas uma luta também pela liberdade. A liberdade de votar, a liberdade de se expressar em outros espaços, espaços públicos, que são os espaços de trabalho. Então, hoje essa mulher é uma mulher que realmente está basicamente em todas as áreas, em cargos de chefia, embora a gente ainda nota uma diferença no meio político, por exemplo, do número de mulheres e o número de homens. Mas, por exemplo, na universidade, que é do ambiente onde eu posso dizer, nós temos hoje um maior número de mulheres que estão inseridas na universidade. Então, eu posso dizer que hoje essa é uma mulher que está buscando formação, maior número de mulheres na universidade do que um número de homens, assim como na pós-graduação. Aí essa é uma experiência que eu noto, né? Um lugar onde eu faço pós-graduação, doutorado, nós temos também um número maior de mulheres. Então, essa mulher hoje, a mulher que está no espaço público, uma mulher que está se graduando cada dia mais e uma mulher que está aí tentando conciliar
esse local de trabalho público e também esse privado. Então, essas são uma das conquistas. Porque a mulher gosta mais de estudar do que o homem também. Mas isso vai dar um fruto extremamente positivo para a mulher no futuro, né? E eu vi uma palestra uma vez de um desses grandes consultores empresariais do Brasil, que ele dizia o seguinte, ele falava que ainda os cargos de presidente das companhias do Brasil, enfim, e do mundo, são ocupados pela maioria de homens. Entretanto, as subdiretorias, né, a vice-diretoria disso, a vice-diretoria daquilo e por aí vai, a maioria é mulher. Ele foi colocando. Então, ele fez até uma brincadeira, né? Daqui 20, 30 anos, vamos todos sair na rua queimando cueca também, protestando para a igualdade entre o gênero também, porque o homem vai ficar para trás. Ele fez essa brincadeira. Então, tem muito a ver porque a mulher gosta de se especializar, de ir atrás. Então, hoje a participação da mulher em cursos de pós-graduação é maior do que do homem. Então, assim, a trajetória da mulher tem sido essa. Se é porque gosta ou porque gosta mais do que o homem ou não, talvez a busca seja diferente, o foco seja também diferente, mas o fato é que elas estão em maior número do que os homens nesses lugares. Perfeito. Vou trazer a doutora Vênia para a nossa discussão aqui, até porque eu quero fazer uma pergunta para ela. Eu fiz essa comparação aqui, usando até a palestra que eu assisti, mas na revista Isto É, se eu não me engano, desta semana, tem uma matéria mostrando mulheres em cargos de diretoria de grandes multinacionais que ganham menos que homens que ocupavam o mesmo espaço. Ainda tem preconceito? Infelizmente. Boa noite, né? Primeiro lugar, né? Infelizmente, ainda existe preconceito e, assim, do ponto de vista emocional, ainda é um pouco complicado. Por quê? Porque parece que o homem ainda não está preparado, pelo menos o que eu percebo, né? Para ter a esposa ganhando mais que ele. Existe, assim, parece dar um nó na cabeça ainda. Então, tem uns que preferem ficar sem dinheiro em casa do que a mulher ganhar mais do que ele, né? Exatamente. Parece que se a mulher ganhar mais, a mulher vai mandar, né? E não é bem por aí. Eu acho que tem que conversar os dois, não tem quem ganha mais ou quem não ganha. Toda essa economia é para a família, não é? Mas, infelizmente, assim, a gente percebe que existe preconceito e existe, assim, também uma certa dificuldade, às vezes, de relacionamento. Até porque a mulher mesmo, muitas vezes a mulher, talvez porque também não esteja preparada psicologicamente, essa mulher também começa a achar que porque ela ganha mais, ela vai, então, mandar fazer mais coisas que o marido, ele vai ter que ficar debaixo de uma sujeição. E outra coisa também é que, às vezes, o próprio homem se sente humilhado com isso. Mas é uma coisa mais emocional. Você entendeu? Porque, eu ganho menos que a minha esposa. E tem pessoas que até escondem. Eu tenho casos, inclusive, de pessoas que têm problemas sérios com isso. Problemas que vêm atingir, inclusive, o papel do homem. Porque o homem recua. Ele começa a achar que porque ele ganha menos, ele é menos valorizado. Então, ele recua no papel dele, o que não pode, porque o papel do homem é muito importante no lar. Como líder, como orientador, até mesmo aquele papel de proteção. E então, às vezes, ele está ganhando menos, ele começa a se sentir humilhado, começa a achar que a mulher é mais importante que ele. E, às vezes, essa mulher também, por não estar preparada emocionalmente, ela começa a ter comportamentos, assim, de muita independência, de falta de companheirismo. Pode acontecer isso aí. É ruim, mas acontece. A senhora está falando de preconceito dentro de casa, mas existe um preconceito com a sociedade, né? E agora, também, uma matéria recente, um homem foi tirado do avião por seguranças aqui no Brasil porque descobriu que a pilota era mulher. E ele não voaria de jeito nenhum, Paraná. E eu lendo isso aí, eu falei, meu Deus, eu viajei esse região para trás, pela Azul, era uma mulher pilotando. No início eu confesso que eu fiquei assim, porque eu nunca tinha voado, mas foi um dos melhores voos que eu já voei. Exatamente. Então, assim, foi um dos melhores voos mesmo. Eu saí de lá até falando isso. Falei, gente, foi um dos melhores voos que eu já voei, tranquilo e tal. Então, eu estou fazendo essa pergunta. Ainda tem essa sociedade, também tem esse preconceito? Infelizmente. Fábio de Souza, é o seguinte, o que acontece? Na verdade, até um tempo desse aí, a mulher, ela era infelizmente chamada motorista de fogão. Né? Eu lembro que o pessoal falava, não, mulher é motorista de fogão. Pilotar o fogão. Vai pilotar o fogão. Então, de repente, quando alguém vê a mulher aí na polícia, né? No avião, taxista, então eles levam um susto, como se a mulher não fosse capaz de fazer isso. Parece que o sentimento é de que ela não é capaz. O sentimento ainda tem mentalmente aquela estrutura mental de que a mulher tem que estar lá na cozinha, cuidando do fogão.
Infelizmente, na sociedade ainda tem isso, né? Quando, na verdade, a mulher tem muita capacidade e pode desenvolver papéis com muita eficiência, sem nenhum problema. Mas esse preconceito ele ainda existe na sociedade. É uma coisa ainda emocional, psicológica, mental mesmo. Ok. Doutora Aline, trazendo a senhora para a nossa conversa também. A senhora, como médica, antigamente foi colocado aqui até pelas outras duas convidadas que a mulher... ela tinha um papel diferente na sociedade. Era um papel mais de esposa, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, enfim, e lógico, com o tempo, com a modernidade, com a cabeça sendo aberta, buscando a consciência, buscando estudar, foram desempenhando diversos outros papéis. Mas a grande maioria das mulheres, tiro até pela minha esposa, que é médica, tem 2 especializações e continua supervisionando a casa, continua cuidando do marido e dos filhos e tal. É uma rotina estressante, é uma rotina grande, gigantesca, ainda tem o marido para encher, né, à noite ainda por cima, né, e tal, que muitas vezes não ajuda. Faz mal para a saúde da mulher essa rotina mais estressante ou faz bem? Faz mais mal do que bem, né? Porque a mulher exerce o papel que ela sempre exerceu e mais o papel que o homem exerce, né? Hoje em dia, a situação financeira na casa, a maioria das vezes é dividida, né? Compartilhada. Então, assim, esse estresse pode prejudicar muita coisa, pode prejudicar, ter alterações hormonais, alterações menstruais, pode prejudicar a fertilidade da mulher, né? Então, alimentação não adequada, que às vezes a mulher muitas vezes come na rua, não tem uma alimentação adequada, pode levar à obesidade. Então, tudo isso pode prejudicar sim, né? Então, a mulher tem que ter um equilíbrio, né? É isso que eu ia perguntar para a senhora, porque a tendência é só, entre aspas, piorar, né? A tendência é só as mulheres tomarem mais espaço e o homem tendo que compartilhar não só a economia de casa, mas também os afazeres de casa, a criação dos filhos, etc. e tal. Não é uma hora, então, da mulher parar e falar assim, olha, qual é o equilíbrio que eu tenho que tomar, qual o caminho que eu devo seguir? Ela tem que saber dividir seu tempo, né? Porque até a saúde mental dela, né? Ela tem que saber dividir isso aí, porque a mulher sempre acha que é Mulher Maravilha, né? Ela acha que ela vai dar conta de tudo, que ela vai chegar em casa, ela vai ter tempo para os filhos, que ela vai ter tempo para o esposo e chega uma hora que ela esgota. Ela não dá conta disso aí, né? Ela tem que procurar um equilíbrio, saber dividir bem o tempo dela. E agora, esse equilíbrio, cada um sabe do seu limite, né? Por favor, doutora. Eu penso que a questão do equilíbrio é o grande desafio da mulher moderna. É o equilíbrio em desenvolver as funções dos seus papéis. Porque são muitos papéis. É a mulher mãe, é a mulher esposa, é a mulher profissional, né? A mulher dona de casa. Então, para ela conseguir esse equilíbrio entre todos esses papéis, ela realmente precisa estar emocionalmente bem. Ela tem que se cuidar, ela tem que estar bem, né? Porque senão ela não dá conta. E ainda tem mais um problema. À medida que a mulher tem avançado, infelizmente, muitos homens têm recuado. Isso a gente percebe claramente. Muitas mulheres que têm reclamado de quando elas começaram a trabalhar e ajudar, os homens foram ficando mais omissos, passivos. Acomodados, acho que achou bom, né? A mulher ir para trabalhar, então você vai, né? E isso acabou causando um grande problema também por aí, porque a questão não é os dois ficarem competindo. Na verdade, os dois trabalhando, os dois se organizando, os dois cuidando dentro de casa, os dois cuidando fora, né? E isso aí realmente, eu acho que é um grande desafio, é o equilíbrio, porque isso aí passa pelo emocional, então desequilibra emocionalmente. Essa mãe que trabalha o dia todo fora, deixa os filhos com a babá, na creche, no berçário, tem que passar para pegar o filho, então sente culpa por não estar longe do filho, às vezes chega em casa para cuidar de tudo, então realmente é um grande estresse. Eu penso que o maior desafio da mulher moderna é ela conseguir ter esse equilíbrio. Doutora, mas tem coisas que, penso eu, por favor, não interpretem como preconceito, porque não é. Mas eu penso... Você é o único homem aqui, viu? Pois então, então 3 contra 1, né? 3 contra 1, né? Mas acho que a senhora vai entender minha pergunta. Tem certos papéis que o homem não pode abrir mão, e aí está abrindo nesse comodismo, mas tem outros que a mulher também não pode abrir mão. A senhora falou de ser mãe, por exemplo.
Você não acha hoje, eu já bati nessa tecla até com a senhora aqui no programa, não estão terceirizando demais a criação de filhos, não, aí? Infelizmente. Jogando para a escola, jogando para a creche, jogando para babá, e aí à noite não tem tempo, e dá final de semana, entrega para a avó, porque tem que descansar, e dá férias, entrega para a colônia de férias, enfim. Nós não estamos terceirizando, e isso não pode ser prejudicial, não? Isso é extremamente prejudicial. Eu acho que a mãe, ela é insubstituível em relação ao filho, principalmente até uma certa idade, na pré-infância. Então, por isso que nós temos visto muitos jovens hoje violentos. Nós estávamos até conversando ali, eu e a Gabriela, antes de entrar aqui para o programa, sobre a questão da violência, né, com a Aline. A violência é muito grande. Por quê? Porque nós temos criado jovens sem limite. E o maior problema desses jovens sem limite é porque, é o que eu acabei de falar, as mães deixam fora de casa e quando elas chegam, elas sentem culpa. E por sentir culpa de ter ficado fora, elas acabam deixando esses filhos fazer o que quiser quando elas chegam. Você entendeu? Porque tem culpa, não quer corrigir. Ah, não, tadinho do meu filho, fiquei o tempo todo fora, agora eu vou ficar brigando, pondo de castigo, dando disciplina. Então, deixa ele fazer o que quiser. E aí já causa outro problema, né? Então, assim, realmente, é o que eu falei, é um desafio para a mulher, para que ela possa ser mãe, trabalhar fora e não se abster desse papel de mãe. Porque o papel de mãe, ele é fundamental. A professora, a igreja, a escola, nada pode substituir o papel da mãe. Nada. Pois não, professora. Eu fico pensando aqui, quando a gente fala dessas conquistas da mulher, desse equilíbrio que a gente está falando, dessa condição de mãe, e fico pensando que a mulher, ela fez realmente várias conquistas, mas a sociedade, que é naquele modelo patriarcal inicial, algumas coisas não foram modificadas. Então, a gente pode pensar em coisas do tipo: por que todo mundo tem que sair na mesma hora, as escolas têm que começar na mesma hora do trabalho, o que provoca trânsito, não tem jeito de se organizar em casa. Aí pensa em outra coisa. Primeiro mundo não é assim. Primeiro mundo, Estados Unidos, a aula começa, só pegando a observação que a senhora está usando, ó, a aula começa 9 horas da manhã e a maioria das pessoas já está trabalhando há muito tempo. Exatamente, né? Deveria ser. Então, assim, porque parece assim, que as conquistas das mulheres causaram esse ponto negativo, que é lidar com essas dificuldades. Ok, mas nós temos que pensar que as conquistas das mulheres, talvez a mudança social também não acompanhou essas conquistas. Então, se a gente for pensar, por que só a mulher tem licença maternidade? O papel da mãe é mais importante que o do pai, inicialmente? Talvez no recém-nascido, sim. Não. Porque o recém-nascido tem amamentação, tem coisas que o pai não dá conta de fazer. Mas isso cria uma mentalidade de que o cuidado com os filhos é o cuidado... Obrigação só da mãe. Obrigação da mãe. Não é? Então, muitas vezes eu vejo alguns casais, o pai fala: bom, se for para você trabalhar, então você arruma babá. Então você dá conta dessa situação. Por que não pode compartilhar, né? Por que isso não é compartilhado? Então eu percebo que a organização social, ela ainda é patriarcal. Exatamente. Isso aí vem dessa estrutura mesmo. Porque o que acontece? Antigamente só o homem trabalhava fora. Mas não havia mulheres que trabalhavam fora. O homem trabalhava fora. É até um absurdo a mulher querer trabalhar fora. Era um absurdo. A mulher, ela foi criada, na época, ela tinha sido criada para 3 papéis, que era dona de casa, mãe, né? Ela simplesmente, ela estava ali como esposa, né? Mãe e dona de casa. Eram os 3 papéis que ela fazia. E o homem trabalhava fora. Então, como o homem trabalhava fora, ele o homem que tinha que sustentar e a mãe cuidar dos filhos. Tanto é que tinha homens que chegavam a culpar a mãe. Quando alguma coisa errada acontecia com o filho, eles culpavam a mãe. O como pai se não tinha culpa nenhuma, não tem culpa, né? de nada. Eu estou trabalhando, pondo dinheiro aí, você que tem que cuidar. O que é extremamente errado. Mas isso aí vem do que a doutora Gabriela está falando. A senhora está falando isso, mas isso gerou uma geração de filhos que não tem relacionamento com o pai. Exatamente. Né? E não é questão do pai, né? Só aquele que saiu de casa. Muitas vezes o pai está casado com a mãe até hoje, 50 anos de casado, e o filho não tem relacionamento com o pai. Ora, a obrigação de criar foi só da mãe. Exatamente, né? Exatamente. Bom, isso aí talvez seja o principal, esse compartilhamento aí para dar certo. Até vou perguntar uma coisa para a professora, depois eu vou para a doutora Aline. E o futuro? O que a gente espera aí? Porque as mulheres vão continuar conquistando. Isso é um caminho sem volta. Nós já temos o maior cargo do Brasil, eu repito, que é ocupado, bem ou mal, é outra discussão. Né? Politicamente é outra discussão, mas é uma presidente, é uma mulher, ou como ela gosta de falar, presidenta. Né? E por aí vai. Nós já temos 2 ministras do Supremo Tribunal Federal.
várias do Supremo Tribunal de Justiça e por aí vai, ministras, ainda falta, é verdade, deputadas e senadoras, ainda é muito pequeno o tamanho da porcentagem de mulheres no Brasil, mas nós já temos mulheres em pontos chaves da nação brasileira. Então é um caminho sem volta. E o futuro? Realmente, dentro da nossa construção, no futuro as mulheres estarão ocupando ainda mais esse espaço público. Até porque estão estudando mais, né? Exatamente. Estão agregando titulação e vão ocupar esses espaços. E o que a gente espera é que essa construção da mulher, que essas relações sociais, elas sejam menos permeadas por preconceitos, como ainda são hoje. E o que se espera é que essa relação de gênero, e aí nós estamos falando de papéis, ela seja diferenciada. Então, o que se propõe, até a luta dos movimentos feministas e de questões de gênero, o que se propõe é uma desconstrução do que nós temos hoje. E que cada dia seja mais marcada a diferença. E a diferença que eu falo aqui não é entre homem e mulher, mas a diferença da pessoa como um ser individual. Cada um exercendo o seu papel, exercendo a sua liberdade. Talvez não sendo reconhecido pelo sexo, mas pela competência. Seria mais ou menos isso que a senhora está falando. Exatamente. Né? Porque não é a questão, né? Muitas vezes nós pensamos em homem e mulher, é o corpo que te define, como homem ou como mulher. Mas nós sabemos que o que define como homem e como mulher não é somente o corpo, mas os papéis que são esperados em cada sociedade. E a ideia que nós temos é que muito disso precisa ser desconstruído, para que as relações se transformem. Então... Mas, doutora, como é que desconstrói uma coisa que é milenar? Não é assim, está indo devagar, eu acho até que não está tão devagar, está indo bem, né? Precisava repetir essa valorização. Eu, em gênero, número e grau, concordo plenamente, é questão de competência. Se a mulher, ou o homem, ou qualquer um que estiver ocupando um cargo tal, se ele é competente, ele tem que ganhar como tal, tem que ser valorizado e reconhecido como tal. Não é o sexo que tem que definir se ele é competente ou não para aquela área. Enfim, mas... todo mundo aqui, acho que todo mundo concorda comigo que há um preconceito, que há isso, que aquilo outro, ainda tem a sociedade patriarcal e até... Ainda há muitas mulheres que ganham bem menos que os homens ocupando os mesmos cargos. E eu conheço... Ainda existe muito. Não, tem, doutor, claro. Mas eu conheço preconceito das próprias mulheres. Tem mulher que tem preconceito com isso. Acho que a mulher, por que você não está cuidando dos seus meninos lá dentro de casa? E por aí vai, principalmente aquelas pessoas mais antigas ou do interior. Como desconstruir isso? Então, aos poucos, a gente já vê algumas conquistas, porque a nossa sociedade patriarcal, criada naquele binômio mulher e homem heterossexual, isso está se transformando. Então, isso aí tá para todo mundo ver. Isso vai sendo modificado. Então, aos poucos, nós estamos caminhando para que as pessoas tenham essa liberdade de serem autênticas e não só assumirem papéis que já estão postos. Então, muitas vezes nós estamos presos naqueles paradigmas e aí, não, mas esse é o paradigma que dá certo, né? Quem disse? Então, nós estamos dispostos, assim, com várias lutas, com o movimento social, a uma transformação social. Então, essa é a disposição para uma desconstrução de gênero, onde a pessoa tem liberdade. Então, eu acabei de dar um exemplo aqui. Hoje a gente já vê, né, autorização para casamentos homossexuais, por exemplo. Isso é uma desconstrução. Então, nós temos essa desconstrução. Mas quando eu falo de desconstrução, eu estava perguntando a questão do preconceito do próprio homem ou da própria mulher, em da mulher ocupar o espaço que anteriormente era exclusivo do homem. Isso. Né? Que eu acho que é o caminho sem volta. Isso, né? Não tem como mais. A mulher, ela está ocupando esses espaços e vai ocupar cada dia mais. Agora, não é porque também é mulher que ela não é machista. Isso que... Eu conheço mulheres que acham que tem papéis que é do homem e papel da mulher. Mulheres que nem percebem que, por exemplo, ouvem uma música, como a gente tem várias, vamos falar do sertanejo, que é comum aqui no nosso estado, que tem letras horrorosas que denigrem a mulher e a mulher continua ouvindo, cantando, dançando sem perceber. Ou se percebe, nem reconhece. Se percebe como objeto ali. Mas a impressão que nós temos, o que
podemos esperar para o futuro é que as mulheres sejam mais sensibilizadas quanto a isso e que cada dia mais ocupem, sim, esses espaços. Só complementando essa questão que a doutora Gabriela falou, da questão de como desconstruir, eu penso que essa questão de desconstruir, ela virá principalmente a partir da discussão mesmo, igual nós temos feito, né? Discussão da sociedade, discussão entre homem e mulher, num sentido positivo, de que haja um entendimento de que o crescimento da mulher, a ascensão da mulher... É positivo para a sociedade. Ela não veio para que o homem recue. Ela não veio. A mulher, essa construção aí, de que entenda isso, que uma coisa não é para fazer perder a outra, mas que todos ganhem. Então tem que haver uma conscientização disso. E trabalhar na conscientização vai vir mesmo de discussões, de colocar em pauta, de estar mostrando isso aí. E a mulher encontrando o equilíbrio que eu coloquei, né, para desenvolver os seus papéis, para que esse homem não se sinta castrado, perdido em relação a isso, né? Ok. Deixa eu perguntar para a doutora Aline, porque ela falou sobre questão de fertilidade. E a gente percebe, eu até desculpa o meu leiguismo, a gente percebe que as mulheres estão tendo mais problemas, não tinha anteriormente. Não sei se tem a ver com essa pressão, a senhora até colocou um pouquinho nesse aspecto, mas penso eu, por isso que eu estou pedindo perdão pelo meu leiguismo, penso eu que também tem a ver com as mulheres estarem correndo atrás do seu profissionalismo, da sua conquista profissional e deixando a maternidade mais para frente, depois que passou num concurso, depois que conquistou isso. Tô errado ou tô certo? Não, tá certíssimo. Hoje as mulheres estão deixando cada vez mais para frente para ter filhos, né? Por exemplo, eu mesmo tive meu primeiro filho quando minha mãe teve o último filho dela, com a mesma idade. Então, antigamente as mulheres começavam a ter filhos com 20 e poucos anos, até antes, né? As nossas avós tinham com 15 anos. Então, a minha bisavó mesmo teve a minha avó com 14 anos de idade. Não, casou com 14, teve com 15. Então, e hoje é impensável. Eu tenho uma filha, é impensável ela casar com 14 anos de jeito nenhum. Hoje é totalmente inconcebível. Tá começando os estudos, né? Começando a pensar em vestibular. Então, a mulher tem confiado muito na medicina, né? Deixando cada vez mais para frente essa concepção. E a medicina está preparada para isso? Está cada vez melhorando, né? Então, mas assim, o que a medicina não pode mudar é que a fertilidade da mulher, a partir dos 25 anos, começa a diminuir e depois dos 35 ela diminui assim drasticamente, né? Vai diminuindo cada vez mais a fertilidade. Então, qual a orientação que a senhora daria para uma mulher que está assistindo a gente, que quer ser mãe, mas não quer perder a carreira? Porque, querendo ou não, a gente tem que entender, isso eu falo para todos os meus amigos e dentro da igreja, quando eu vou aconselhar também, assim, o pai geralmente quer muito ter o filho e a mãe, não, deixa eu estudar e tal. Mas ele fica bravo, né, porque quer, fala, mas quem vai parar, querendo ou não, quem vai parar um tempo, né, para dedicar a criança, e às vezes você vai ter que ir para frente, não estou querendo ferir o que a professora falou, não. Estou dizendo assim, a questão da amamentação, querendo ou não, vai parar, é a mulher, né? Como é que faz esse equilíbrio aí, doutora? A mulher tem que saber a hora que... É claro que a concepção vai ficar mais para frente, vai ficar entre os 30, 35, então assim, ela tem que ver o limite, olha, aqui agora... eu preciso fazer um doutorado, mas já é a hora de eu pensar em ter filhos, entendeu? Então, ela tem que pensar também que a sua fertilidade vai diminuindo. Com isso, tem tido cada vez mais tratamentos para engravidar, né? O que não tinha antigamente. Então, hoje já está tendo congelação de óvulos, mulheres que não têm parceiros... e já vai chegando aos 35 anos e pensam congelar ovos, mas é uma técnica nova, né? Então, assim, ainda não é... Começou há 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos, a ter essa congelação, né? Em melhor qualidade. Então, assim, ainda não se sabe o que vai ser no futuro, né? Então, eu acho que eu aconselho as mulheres a saber seu limite. Falar assim, não, agora eu vou tentar pelo menos fazer meu doutorado tendo um filho. Né? Talvez, a doutora Vênia até, e a doutora Gabriela, trazendo vocês para essa discussão, talvez se o homem entendesse e a mulher tivesse do seu parceiro, do seu companheiro,
uma pessoa que dissesse assim, não, pode ter o filho, que depois você vai fazer o seu doutorado e eu vou ajudar. E, de fato, ajudar, não ficar só na boca, né? De fato, falar, não, que horas que é a tua aula? É de noite? Então, peraí, eu vou ficar com o nosso neném de noite para você fazer a aula e tal. Se tivesse esse compartilhamento, esse companheirismo, acho que não tem outra expressão, dá certo. Não dá não, doutora? Dá certo. Não, eu creio que dá certo, porque também se a mulher ficar esperando fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, porque hoje a gente quer estudar, né? Igual ela falou, a mulher gosta de estudar. Eu, por exemplo, gosto muito mais que o homem. Gosto muito de estudar. E então, se a pessoa for esperar tudo isso, quando que ela vai ter filho? Porque ela vai esperar também para ter filho com 50 anos, mesmo que a medicina. Porque a questão não é só a questão de medicina. A questão é a questão do vigor dela. Do vigor dela e exatamente a relação dela com esse filho. Porque não é só correr atrás. Agora, imagina uma pessoa, com todo respeito aí, assim, eu tô tendo meus meninos pequenos agora, mas imagina uma pessoa com 50 anos, né? Meu pai vai fazer 60 anos, mas já tem neto. Agora você imagina alguém com 60 anos indo a festa de adolescente. Então. Ainda a festa de madrugada para buscar filho adolescente em festa. Porque isso aí não tem jeito, adolescente gosta disso. Eu acho que cansa. Eu estou errado. Cansa. E é outra coisa também, a questão do próprio relacionamento, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou tirar de mim mesma. Eu fui criada com vó. Minha avó muito boa, maravilhosa. Mas a minha avó tinha muitas coisas que não tinha como discutir com a minha avó. Então, teve muitas coisas que eu passei, que eu gostaria de conversar e que eu não pude. Já ao contrário com as minhas filhas. Com as minhas filhas, nós temos uma relação assim de... Tem vezes que as pessoas nos veem e elas pensam que a gente é irmã, a gente faz academia juntas, fizemos mestrado juntas. Até o professor, o dia que ela me chamou de banho na sala de aula, ele assustou. Falou, mas tá? Isso é uma metáfora? Eu falei, não tem metáfora aqui não, é filha mesmo. Então, esse papel mesmo, porque é muito mais fácil, estão falando a mesma linguagem, do mesmo dia. E também, às vezes, se a pessoa estiver muito idosa, quando esse filho estiver, por exemplo, jovem, esse pai já está caducando, ou quase morrendo. Então, eu penso que tudo isso aí tem que entender, né? A verdade é que as coisas mudaram e nós temos que se adaptar a essa mudança. Não adianta, né? E adaptar da melhor forma possível para não perder as coisas boas da vida. Bom, quero agradecer aqui a professora e doutora Gabriela Alvarenga, que é coordenadora do Programa Interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisas da PUC. Ela também é psicóloga e fisioterapeuta que esteve no programa. Obrigado, doutora. Eu também agradeço o convite, e falar dessa temática sempre é bastante prazeroso, ainda mais para nós ali da universidade que trabalhamos com essas questões também, queremos contribuir com essas mudanças por meio de debates, de discussões, e foi um tempo excelente compartilhar esse momento aqui com vocês. Eu agradeço. Perfeito. Doutora Vênia Teixeira, que é psicóloga e também pastora, obrigado pela participação mais uma vez no nosso programa. Obrigada a você, e eu quero falar especificamente para a mulher que está me ouvindo. Se cuide, busque equilibrar esses papéis. É possível desenvolver isso tudo com eficiência, com competência. Não desanime, né? Se está difícil aí, procure esse equilíbrio, porque eu acho que tem muita coisa boa que a mulher moderna pode fazer em detrimento de nenhum outro papel, de mãe, de dona de casa, né? E quero convidar você também, que está me assistindo. Nós temos um culto na quinta-feira, inclusive hoje à noite, lá na Bom Pastor. Sou da Igreja Evangélica Bom Pastor, ali na Alameda Botafogo, esquina com a Rua 21. Meu querido pastor Eduardo Saba. Exatamente, centro. E nós temos um culto na quinta-feira voltado para a área de cura, interior e libertação. Nos visite, teremos prazer de estar ali com você também. Legal. Doutora Aline de Almeida Souza Ferreira, que não é minha parente, mas é Souza também, que é ginecologista e participou do programa. Obrigado, doutora Aline. Obrigada a vocês. Bom, e eu vou ficando por aqui na mesma temática, dizendo para vocês, se todo mundo entender que a mulher chegou para arrasar, não adianta, está estudando, está crescendo, está indo para frente. E o homem entender que se ele estudar também e correr para frente e se compartilhar, a criação de filhos, o relacionamento, enfim, tudo vai ser melhor para todo mundo. Tenha certeza disso. Deus abençoe vocês, até amanhã.